Seja bem-vindo de volta ao canal. Dr. Vinícius aqui. Hoje vamos falar para você que é paciente, você que está aqui buscando dicas para emagrecer. Você já tentou emagrecer, talvez você não conseguiu, ou você até conseguiu no começo, mas aí você ganhou o peso de volta, ou talvez você conseguiu se manter por muito tempo, mas aí aconteceu alguma coisa na sua vida, pandemia, aconteceu alguma, infelizmente, às vezes uma tragédia, uma coisa que fez você desestabilizar emocionalmente e ganhar o peso de volta. Ou às vezes nem uma tragédia, né? Às vezes coisas da vida mesmo, trabalho e tal, família. Eu vou te mostrar aqui 3 formas de você nunca mais ganhar o peso de volta quando você emagrecer. Meu nome é Vinícius Valença, sou pós-graduado em nutrologia pela USP, médico, e tô aqui para te ajudar a você emagrecer e não recuperar o peso. Primeira dica, vou te contar uma história. Você já ouviu falar na Guerra do Vietnã, não foi? Guerra do Vietnã, os soldados americanos, segundo a revista Times, muitos deles, por estarem no campo de batalha, lesionados, enfim, numa situação emocional difícil, infelizmente ficaram viciados em usar drogas lá no Vietnã. Então usavam uma droga chamada heroína e eles ficaram dependentes dessa droga enquanto estavam no Vietnã. Você vai entender onde eu quero chegar. E aí, para surpresa dos cientistas e de muitos estudiosos, quando esses soldados voltaram para sua terra natal, voltaram para os Estados Unidos, 95% dos soldados não tiveram nenhum problema mais com algum tipo de adição, algum tipo de vício em drogas, porque voltaram para o ambiente que eles estavam antes. Então, esse é o poder do ambiente. Em um ambiente determinado, você pode ter um contexto completamente diferente, que vai te levar a, inclusive, em casos extremos, um vício em drogas. E num outro ambiente completamente diferente, esses mesmos soldados que estavam viciados em drogas não ficaram mais viciados e, na verdade, nem pensavam mais nisso. Aqui, eles estavam num ambiente propício, porque era um ambiente de sofrimento emocional, era um ambiente que eles estavam isolados de casa, era um ambiente que tinha muita tristeza, guerra, enfim. E aqui eles estavam num ambiente que eles estavam com a família deles, e que eles tinham todo o suporte aqui emocional, e isso fez com que muitos psicólogos e muitos cientistas começarem a pensar de forma diferente em relação ao ambiente. O ambiente, ele é muito mais poderoso do que a gente pensa. O que é que isso tem a ver com você emagrecer? Quando você quer emagrecer, o principal fator que vai definir se você vai ganhar o peso de volta não é a dieta, não é se você treina ou não, não é se você dorme bem ou não. O principal fator chama-se ambiente. Um ambiente tanto físico quanto social. O que é um ambiente físico? É a casa que você mora. Se você mora numa casa em que todo lugar, você anda pela casa, você tropeça no biscoito. Tua casa tá cheia de besteira, é muito fácil você comer besteira dentro de casa, biscoito, salgadinho, às vezes nem besteira, mas muita comida disponível, e você tá toda hora ali comendo, beliscando e tal. Vai ser muito difícil, eu diria, na minha opinião profissional, eu diria que é impossível você manter o peso perdido no longo prazo. Principalmente se você tem tendência genética a engordar. Porque tem pessoas que engordam muito mais facilmente do que outras. Então, o ambiente físico, você precisa mudar o seu ambiente físico, se você quiser manter o seu peso perdido. Não se coloque em ambientes em que seja difícil seguir uma dieta. Se coloque em ambientes em que seguir a dieta seja muito fácil. Então, na sua casa, tem que ter coisa saudável, não pode ter bebida, não pode ter coisas que atrapalhem o seu objetivo. Viu? Ambiente físico. Mas também tem um ambiente social. E aqui que é a parte difícil. Porque se você tem familiares que estão acima do peso, que moram com você às vezes, ou que você sai com esses familiares ou amigos com frequência, adivinha o que vai acontecer. Se você sai com essas pessoas que não cuidam da saúde, que não estão fazendo dieta, não estão fazendo nada, a gente sempre tende a ir pelo caminho mais fácil. Então, se você sai constantemente com essas pessoas, você vai terminar, por osmose, adquirindo alguns hábitos dessas pessoas. Vai ser muito mais difícil você ter o resultado que você está buscando. Então, muitas vezes, essa parte difícil, como eu falei, você precisa ou ter conversas com essas pessoas. Por exemplo, se você morar com alguém que está com sobrepeso, você tem que ter uma conversa com essa pessoa. Ó, preciso que você entre comigo nesse plano para emagrecer também, porque senão vai dificultar muito minha vida se eu estiver morando com você e você está com excesso de peso e eu não. Então, muitas vezes você precisa ter conversas desconfortáveis, mas é para o seu bem, porque senão vai ser muito mais difícil você ter uma rotina saudável e emagrecer. Ambiente é o principal fator que você precisa se atentar. Dica número 2, para você emagrecer e manter o peso perdido: acompanhamento profissional. As pessoas que tentam emagrecer sozinhas têm muito mais dificuldade do que quando tem acompanhamento profissional. Porque o que acontece? Existe uma leve pressão social em você ter um acompanhamento. Por exemplo, você está aqui na minha clínica sendo acompanhado por mim, pelo meu nutricionista e por um personal parceiro. Você tem 3 pessoas que vão te perguntar: e aí, como é que tá a dieta? E aí, tá seguindo bem? Por exemplo, se você está com acompanhamento médico, você está usando alguma medicação. E aí, como é que tá a medicação? Tá tendo algum efeito colateral? O personal vai perguntar: e aí, como é que tá os treinos? E até por
pressão social e meio que até vergonha mesmo de falar que não tá fazendo nada, você vai começar a fazer as coisas, começar a mudar os hábitos. E isso é uma pressão que gera um comprometimento. E que muitas vezes, para você que talvez você tenha ganhado peso de volta e tá se vendo sem saída, essa é a saída. É você procurar um acompanhamento multidisciplinar, um médico, nutricionista, personal, às vezes psicólogo também, para poder você ter essa pressão e esse comprometimento. Isso é mais no início. Depois, quando você vai criando os hábitos vão ficando cada vez mais enraizados em você, você depende cada vez menos das pessoas te cobrarem, porque você tem uma autocobrança já que resolve o problema. Você eu treino porque eu gosto de treinar. Não é nem, às vezes, quando você, inclusive no livro Hábitos Atômicos, ele fala assim, a maior forma de mudança de comportamento chama-se mudança de identidade. Então, quando você muda a sua identidade e para de se ver como uma pessoa que, muitas vezes, se vê como uma pessoa gordinha, que sempre, desde que era pequena, as pessoas chamavam de gordo e tal, você começa a se identificar como uma pessoa saudável e que não tem sobrepeso, os seus hábitos vão começar a reforçar essa nova identidade e vice-versa. A identidade vai reforçar os novos hábitos, isso vai criar um ciclo vicioso positivo e que vai tornar cada vez mais difícil você ganhar o peso de volta. Então, esse é o poder do acompanhamento. Então, por exemplo, hoje em dia também, já falando mais do acompanhamento médico agora, tem várias medicações super seguras. Não acredite por aí se falarem que medicação para emagrecimento faz mal. Isso é conversa de quem não entende nada, que não sabe, que não lê estudos, porque tem centenas de estudos com milhares de pessoas, talvez até milhões, embasando o uso de algumas medicações para ajudar os pacientes a emagrecerem. Ozempic, Saxenda, bupropiona, tem vários tipos de medicações específicas para cada tipo de paciente e que ajudam o paciente a emagrecer, que isso também está incluído no acompanhamento. Então, muitos pacientes, essa medicação ajuda muito naquele começo, a pessoa perder mais rápido, porque reduz a fome, enfim, alguns até auxiliam no metabolismo também, fazem com que aquela pessoa tenha um resultado mais rápido, se motive e consiga, de fato, perder peso e manter esse peso perdido para sempre. A terceira dica é se inscrever. Engraçado, eu tinha falado 3 dicas, mas depois eu percebi que eram só 2. Mas aproveita e se inscreve agora, dá o seu like, me segue no Instagram, coloca o meu Instagram também aqui, passando. E se você for de Recife até, você pode marcar uma consulta no meu instituto. Quando a pessoa vem do YouTube, a gente tem inclusive uma condição diferenciada, então entre em contato com a minha equipe, fala, eu conheci o início do YouTube, minha equipe vai te ajudar. A gente se vê, quem sabe, pessoalmente, e até o próximo vídeo.